Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Queridos, vocês podem se sentar. Eu quero convidar aqui o pregador desta manhã, nossa última mensagem da série Viver a Plenitude. E eu convidei nosso querido missionário Marcelo Moura, irmão da Cristina, meu cunhado, esposo da Damares, pai do Davi, sogro da Luísa. Queridos, nós vamos ouvir hoje essa última palavra. A gente está nessa série de março e nós vamos encerrar com chave de ouro, essa quinta mensagem. Se você perdeu alguma, volta lá, porque esse é o tema para 2025. A gente quer viver a plenitude, certo? A plenitude de vida. E eu quero então orar agora pelo Marcelo, agradecer a Deus pela vida dele e que a gente esteja com os ouvidos atentos. Peço, queridos, que a gente evite o máximo de movimentação durante esse tempo. É a palavra de Deus, a gente precisa concentrar e recebê-la com um coração preparado. Jesus, muito obrigado, Jesus, pela vida do Marcelo. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é viva, eficaz, é poderosa, Deus, para nos confrontar, para nos corrigir, para nos orientar, para nos conduzir. Pai, nós estamos atentos, Deus, à voz do Teu Espírito Santo nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa falar conosco. Fala, Deus, que o nosso coração está preparado, os nossos ouvidos estão atentos. E abençoa a vida do Marcelo também para ser o canal de Deus. Deus, e que na medida que ele compartilhe a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que ele também seja ministrado pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos, graça e paz. Antes de eu começar, eu quero fazer uma propaganda aqui, divulgar o curso Perspectivas, que é algo que eu trabalho já há vários anos, só que tem um porém, eu falo aqui, nós estamos em Tamandaré e o curso é lá na Jocum, no Uberaba, a meia hora de carro, para você chegar lá para fazer o curso, mas assim como eu venho de lá até aqui, você pode ir daqui lá também, ou da sua casa para lá. E esse curso vai acontecer agora, semana fora essa terça, próxima terça, 8 de abril, é o primeiro dia de aula. Todos estão convidados, se você quiser ir lá no primeiro dia de aula conhecer. Eu sei que alguns talvez já tenham feito, porque nós tivemos esse curso na Manaim, já alguns anos atrás, lá no Centro Cívico. Mas se você quiser descobrir qual o propósito de Deus no mundo e na sua vida, o curso Perspectivas vai abrir o seu entendimento para você entender qual o seu propósito de vida, dentro do propósito de Deus. Isso pode ajudar você a ter um caminho alinhado com o coração de Deus na Bíblia, para algo que Deus quer fazer na sua vida, e que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Então, se você quiser, se você já fez o curso, eu queria pedir que você levasse alguém a fazer, convide um amigo, conte para ele o quanto foi bom para você. Depois a gente pode pôr no grupo da igreja ali os dados para quem quiser inscrição, tem um vídeo curto que você pode assistir também. Mas fica aí o convite, se Deus quer isso para você, que você possa entrar nessa turma que começa dia 8 de abril. Nós vamos vamos fazer a pregação hoje, até eu perguntei para o Reinaldo, pastor, sobre viver a plenitude como Cristo. Então, o nosso texto base vai ser Lucas 2:52. Se você quiser abrir enquanto eles começam a achar ali. Então, A gente vai falar sobre a plenitude como Cristo a partir de Lucas 2,52. No próximo slide a gente tem ali
o texto dizendo: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Então, é sobre o crescimento de Jesus que nós vamos falar. Então, o crescimento de Jesus foi um crescimento equilibrado. Foi um crescimento onde foi possível visualizar que Jesus era uma pessoa integral. Ele era completo. Ele era corpo, alma e espírito. Ele cresceu em estatura, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto vai ser a base de tudo que nós vamos falar hoje. A gente vai separar em 4 partes que o texto ali fala. A gente tem sabedoria, temos estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então a gente vai começar aqui com a sabedoria. O que é sabedoria? Essa pergunta a gente vai ver que na palavra de Deus tem vários textos que nos falam de sabedoria. Aqui nós temos 2, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a gente percebe que a sabedoria vem de Deus. Uma coisa que é importante a gente notar, que sabedoria é diferente de conhecimento. Você não precisa ser cheio de conhecimento para você ser sábio. Eu perguntei para a inteligência artificial o que é sabedoria, para ver o que nesse mundo se fala da sabedoria. Vamos ver ali o que a inteligência, o ChatGPT falou da sabedoria. Ela disse para mim que sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento e experiência de forma prática e sensata na vida. Diferente de apenas ter informações, a sabedoria envolve discernimento, equilíbrio, habilidade de tomar decisões acertadas, considerando não apenas o momento presente, mas também as consequências futuras. Concordam que isso é sabedoria? Talvez o que falta embasar aqui é que para você ter esse discernimento, esse equilíbrio, essa habilidade de tomar a decisão certa, considerar o futuro, você precisa de Deus. Deus é que te dá tudo isso. O temor de Deus, e isso é o que a Bíblia fala sobre sabedoria, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A gente vai ver alguns versículos, vários em Provérbios, que é a palavra de sabedoria, a palavra de Provérbios. Ali em Provérbios 3:13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Importante, a gente já diferenciou que conhecimento não é sabedoria, mas na medida que você conhece, que você adquire conhecimento, você vai crescer em sabedoria. Por quê? Porque você vai aplicar o conhecimento que você recebe em ações coerentes com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o temor de Deus. Outro texto, esse que eu já citei, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Perceba aqui a introdução que o pastor Reinaldo fez aqui sobre nós olharmos para Jesus. É exatamente o que esse texto está dizendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecimento do santo. Quem é o santo? É Jesus, é Deus, mas na pessoa de Jesus também, na Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o conhecimento de Deus traz entendimento.
Nós vamos ser cada vez mais sábios na medida que nós conhecemos mais a Deus, onde nós temos mais revelação de quem Deus é. O conhecimento de Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Provérbios 16:16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir o entendimento do que a prata. É muito claro isso. Muitas pessoas que possam ser ricas, que tenham a sua força e a sua dedicação para adquirir riqueza, elas podem até viver uma vida boa, mas elas não têm o melhor. Elas não têm aquilo que é fundamental, aquilo que preenche o coração, que é a pessoa de Deus, que na sabedoria você tem Deus, não tem como separar sabedoria de Deus, porque para você ter sabedoria, você tem que ter o conhecimento e o temor de Deus. A gente tem exemplos na história, a gente tem exemplos de grandes cientistas, de grandes homens estudiosos que eram ateus. Eles eram ateus, eles diziam: não, Deus não existe, Deus não existe, não é possível, Deus é uma loucura. Os homens que estudaram, cientistas que foram a fundo em qualquer área da vida, eles descobriram Deus, e eles se converteram a Deus, porque eles entenderam que na vida existe uma força, uma pessoa, um Criador sobre todas as coisas, aquele que pensou, existe uma mente, uma capacidade lógica de entendimento, onde a partir de uma mente, a mente de Deus, as coisas foram criadas. Tudo é perfeito na criação de Deus, tudo encaixa perfeitamente, todas as coisas. Quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa em alguma área da ciência e da vida, mais revelação você vai ter de Deus. Então, nós sermos pessoas que buscam a sabedoria é fundamental. Jesus cresceu em sabedoria. Agora, se você não tem sabedoria, em Tiago você tem uma dica de ouro. Diz lá Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censure ser-lhe-á dada. Se você acha que você não tem sabedoria, comece a pedir a Deus, inclua nas suas orações de cada dia: dá-me sabedoria, Senhor, eu quero mais sabedoria. E você vai crescer em sabedoria, porque Deus vai poder responder. Ele disse: se você tem falta, me peça que eu dou. Nós já vimos que a sabedoria vem de Deus. Tiago 3,17 também fala de como é a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Esse é o modelo que nós temos que seguir, um modelo de sabedoria, onde a pureza, a paz, a amabilidade, compreensão, misericórdia, imparcialidade, fruto de um conhecimento da pessoa de Deus. Deus, tudo que nós vemos aqui é uma descrição de como Deus é. Deus é puro, Deus é pacífico, Deus é amável, compreensivo, misericordioso, imparcial.
honesto, sincero, santo, verdadeiro, justo e tanto mais. Em Deus nós crescemos em sabedoria. Mais um texto, Efésios 5 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui nós temos uma exortação de que nós devemos ser bons mordomos do nosso tempo. Para você ser uma pessoa sábia, você precisa saber governar o seu tempo, e isso é fundamental em tudo que nós vamos falar essa manhã sobre Jesus, porque Jesus, uma coisa que eu esqueci de falar no início, Jesus precisou crescer, ele precisou aprender. Por que Jesus precisou crescer e aprender? Ele não é Deus? Ele é Deus, mas lá em Filipenses a gente lê que ele se esvaziou. Não é que ele deixou de ser Deus, ele deixou aquilo que ele poderia fazer como Deus, ele pegou assim e disse: agora eu abro mão disso, vai ficar aqui em stand-by, agora eu vou me tornar homem. Ele teve que nascer como um bebê. Como bebê, ele não sabia todas as coisas. Ele teve que aprender, ele teve que ouvir a mãe dele ensinando ele. Ele teve que crescer no entendimento das coisas do que é ser humano. Jesus não era ser humano, ele se tornou ser humano. Para ele ser humano, ele teve que aprender como que é a vida normal de um homem. Ele precisou saber como que era ser homem. E ele foi ensinado, e esse texto que a gente leu de Lucas 2:52, é quando ele tinha 13 anos. Foi relatado que ele crescia, ele aprendia, e ele crescia nessas 4 áreas, em sabedoria, fisicamente, em vida com Deus, espiritualmente, e em vida com os homens, socialmente. Jesus teve que aprender. Agora lá em Hebreus fala que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Se Jesus aprendeu com o sofrimento, você acha que vai ter sofrimento na sua vida? Ou a sua vida vai ser confortável? Você acha que Deus quer dar para você uma vida confortável? Se Ele não deu nem para o Filho dele, por que Ele daria para nós uma vida confortável? Buscar uma vida de conforto não é de Deus. Isso é a mente do mundo de hoje. O mundo que ama o prazer, que ama o conforto. Você ter um alvo na vida de viver uma vida confortável é não entender a vontade de Deus na sua vida. Deus te chama para renúncia, para você morrer para si mesmo, para você dizer: eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Sabedoria é sobre isso, sobre você entender a razão da sua vida, aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas vamos para adiante, tem mais 3 áreas de crescimento que a gente precisa falar. Pode passar para frente. Tem mais um versículo ainda sobre... vamos pular esse aqui, senão vai demorar muito. Pode pular. Pode ir para frente. A gente vai falar de estatura. Depois, se vocês quiserem o material aqui, eu poderia falar mais daqueles versículos, mas aí a gente não vai chegar no final. Então, eu passei ali para frente. Jesus cresceu em estatura. Jesus cresceu fisicamente. Jesus cresceu no corpo. Ele precisou crescer fisicamente. Ele precisou se alimentar. Ele precisou se cuidar. E agora, gente, eu vou falar um pouco agora de algo que aconteceu na minha vida. E cada um de vocês
tem a realidade daquilo que vocês podem estar vivendo no dia de hoje. Mas há 2 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa chegou para mim e disse assim: olha, eu entrei num programa de saúde e emagrecimento e você pode fazer parte se você quiser. Tem aqui o bônus, se você quiser fazer comigo, você pode entrar. Eu falei, eu não estou achando que eu preciso emagrecer, mas quando eu comecei a fazer o que eles diziam lá, vocês estão vendo como eu estou aqui, como eu era 2 anos atrás. Agora, muitas vezes as pessoas, elas estavam buscando esse tipo de coisa para ficar mais bonita. Você sabe que eu não me acho mais bonito. Eu olho a minha foto, o rosto especialmente, era bem mais fofinho, bem mais bonito. Eu não tenho a ver com isso. Agora, se eu olho para o meu corpo, quando eu faço natação, quando houve uma mudança significativa e eu demorei aí na natação, a minha professora falou, deu uma melhorada, hein? Porque ela viu a mudança. Agora, o que eu vou falar para vocês aqui, eu acho que Jesus não ia precisar disso aqui. E Jesus não ia precisar mesmo, porque na sociedade que Jesus viveu, ele já tinha muitos mecanismos para se manter saudável. E você sabe que isso é muito real. Eu tive essa experiência, eu fui missionário na Mongólia, a Damares, quando eu fui solteiro antes, eu fui missionário lá. Sabe o que acontecia quando eu era missionário lá? Eu emagrecia. Sabe por que eu emagrecia? Porque lá eu não tinha carro, então eu andava muito, eu subia muita escada porque eu morava no 4º andar e não tinha elevador. Lá a comida industrializada não era tão acessível, então a gente tinha que comprar carne, batata, arroz e cozinhar em casa, a gente não usava comida industrializada. Então, o que eu estou pesando hoje, eu pesava quando eu voltei da Mongólia. Por quê? Porque lá a vida era assim, e Jesus também vivia assim. Mas sabe o que acontece com a gente quando a gente não tem tudo isso? A gente vai ver aqui algumas coisas. Esses aqui são os 6 fundamentos do programa que eu entrei e que eu vi que deu certo. Mas antes de entrar no fundamento, é bíblico, quer ver? Abra o próximo. Vai falar, 1 Coríntios, não, pulou um. Não, para trás. Depois da estatura tem mais um. Eu vou ler para vocês aqui, se quiser abrir na sua Bíblia, a gente tem na Bíblia lá, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando eu era adolescente, esse versículo aqui, a gente usava muito para dizer, não fume. Certo? Por que não? Porque se fumar é ir contra o corpo. Fumar é não cuidar do seu corpo. A sociedade, ao longo dos anos, começou a concordar com isso. E agora, em toda a propaganda de cigarro, mostra o câncer que ele causa, mostra... Por quê? Porque realmente destrói. Agora, tem várias coisas que destroem o nosso corpo. A gente vai ver 6 pontos que podem nos ajudar: alimentação, hidratação, treino físico, sono, gestão de estresse, motivação e disciplina. Um por um, alimentação. A alimentação, eu antes comia tudo. Não, porque eu fiquei há 7 anos atrás, eu descobri que eu tinha doença celíaca. O que é isso? Não pode comer nada que tenha glúten. Eu amava. Se pergunta para mim, qual era o teu prato predileto? Pizza e lasanha.
Quando eu descobri que eu tinha doença celíaca, Deus me deu o versículo chave da minha vida: nem só de pão viverá o homem. Aí eu tive que mudar. Só que daí, sabe o que começou a acontecer na minha vida? Eu não podia comer pizza, eu não podia comer lasanha, eu não podia comer macarrão, eu não podia comer pão, eu não podia comer coisas industrializadas, que não precisavam ter glúten, mas tem. Até suco tem glúten. Tem uma marca que tem, se você ver lá está escrito, contém glúten. E aí eu não posso, tem que ficar olhando tudo que não pode, que pode. Só que daí o que eu podia, eu caía em cima. Sorvete tinha, a Bápica não dizia que tinha glúten. Por 2 anos eu caí em cima do sorvete, eu tomava sorvete a rodo. A Bápica teve que botar, contém glúten. Porque antes eles não punham. Agora até você acha sorvete que não tem glúten. O problema é que daí eu caí no açúcar. Aí eu podia pudim, né? Pudim do rei, a minha filha faz pudim, eu amo. Agora, o problema não é isso, o problema é equilíbrio, gente. O problema é você... Agora, a gente tem que prestar atenção, açúcar, hoje o açúcar é o que era o cigarro há 40 anos atrás. Hoje o açúcar é o maldito. Vocês não concordam? Qualquer coisa que você comprar vai estar escrito ali em cima, adicionado açúcar extremo, muito açúcar adicionado, não é assim? A Coca-Cola descobriu isso, hoje ela vende mais Coca Zero do que Coca normal. Eles fizeram de tudo para transformar a Coca Zero com o gosto da Coca normal, porque a sociedade hoje sabe que açúcar não é bom. Então, a gente tem que diminuir o açúcar? Tem que diminuir. Porque, veja, toda vez que você for comer alguma coisa que diga que tem muito açúcar, cuidado, você está preparando para ficar doente. Tantas coisas vão acontecer com o teu corpo se você consumir muito açúcar. Então, equilíbrio, salada, à vontade, como quanto você quiser de salada, você pode encher a cara de salada, não tem problema nenhum. Aí, um carboidrato bom e uma proteína, pronto, seu prato está feito. Parece difícil? É difícil. Eu confesso, é difícil. Não é fácil. Manter uma alimentação equilibrada não é fácil, é difícil. Você tem dificuldade, porque o fácil é comprar industrializado, e o industrializado vai te dar câncer, vai te dar... Ele não presta, mas é o mais fácil. Agora, se você for fazer a comida boa para você, você vai ter trabalho. Vai ser difícil. Mas vai ajudar. Vamos para frente que tem muita coisa para falar. Bebida, água. Aqui, ó, água. Parece muito. Aí... Dizem, eu pesquisei, todo mundo é meio senso comum que 35 ml por peso em quilograma é o que você deve beber, é muita água. Agora, eu não meço, eu não consigo medir quanto de água eu bebo, mas eu bebo 2 litros com certeza, e que é a recomendação para todo mundo, né? Beba 2 litros de água por dia. Na verdade, eu teria que beber 2.800, 2.900 para seguir essa medida. Mas beber água ajuda, é bom. Eu não gosto, toda hora eu vou no banheiro, mas eu bebo mais água. Por quê? Para não ter pedra no rim, para o intestino funcionar melhor. Eu sempre tive problema no intestino. Agora, melhorou bastante. Por quê? Porque melhora. Outra coisa, vamos para frente. Treino físico. Esse aqui, não, ele pulou. Treino físico, você pensa que você tem que fazer musculação, que você tem que fazer um esporte radical? Não. Sabe quanto você precisa? 10 a 12 minutos. Sabe o que é? Calistenia, você não precisa de aparelho. O teu corpo, o peso do teu corpo, você faz flexão, você faz abdominal, você faz agachamento, você faz tudo com o teu próprio corpo. Em 10, 12 minutos, todo dia, se você fizer isso, você vai ficar saudável.
Você consegue fazer todo dia? Às vezes não, às vezes eu não consigo. Agora, outra coisa que você pode fazer fisicamente que é bom, um esporte que você gosta, qualquer coisa que você gosta. Eu gosto de natação, eu faço natação, 2 vezes por semana eu faço natação. Uma na escola de natação Israel, que fica em Santa Quitéria, que é a escola da minha tia, e eu faço propaganda aqui, se você quiser ir frequentar lá, é muito bom. E no sábado, atrás da minha casa, a prefeitura tem uma piscina, eu consegui me inscrever e eu faço natação atrás, ali no Centro da Juventude Áudio União do bairro Uberaba. E eu faço natação, amo, é muito bom. Se você tem alguma coisa que você pode fazer, faça. Vamos para frente. Sono é difícil. Mas se você conseguir dormir 7 horas por noite, seria muito bom, até mais, 8, 9, difícil, né? Eu sei que é difícil, mas eu estou tentando. Eu tenho uma outra coisa, eu não sei o quanto isso é verdadeiro, mas dizem que você dorme em ciclos de 1h30, que quando você pega no sono profundo, você tem que demorar 1h30 para você entrar num sono profundo. Então, se você dorme em ciclos de 1h30, você vai dormir melhor se você dormir 7h30, ou 9 horas. 8 já quebrou aquele ciclo, mas isso é detalhe, né? Eu estou satisfeito. Essa noite eu não consegui dormir, acho que eu estava ansioso que eu ia pregar, eu dormi 6 horas. Eu pus o alarme para acordar 8h30, eu ia ter dormido 7h30, mas eu acordei 6h30. E aí quando eu fui fazer, eu tento fazer isso aqui, isso eu estou falando para vocês, porque isso é a minha vida. Aí, quando eu fui fazer meus 10 minutos de exercício, eu senti cansaço. Ontem eu não senti cansaço fazendo exercício. Por quê? Porque esse sono faz diferença. O corpo sente, faz diferença. Outra coisa, o último ponto do corpo. A gente precisa de motivação e disciplina para cuidar do corpo. E por isso que esse programa que eu e a Damares entramos dá muito certo, porque eles estão o tempo todo motivando a gente, o tempo todo no grupo do WhatsApp. Tem uma mentora, ela é a pessoa mais positiva do programa, ela toda hora, eu estou fazendo uma comida aqui, eu estou fazendo outra coisa aqui, vamos fazer da melhor forma possível, você não tem que sofrer naquilo que você vai comer, faça coisas boas para comer e coma o que você pode comer. Ela é super motivadora. Agora, disciplina, gente, dedique a disciplina o seu coração e seus ouvidos a palavras de que dão conhecimento. Você vai ter que ter disciplina, e é em todas as áreas, não é só no físico, é na sabedoria, é no espiritual, e agora a gente vai para a parte do espiritual. Você vai precisar de disciplina. Jesus nos deu o modelo, Jesus é o nosso exemplo. E uma coisa que Jesus fazia, ele orava. Eu estou fazendo a escola noturna de oração intercessória, que a minha esposa lidera. Agora que é lá na minha base, eu não preciso vir de carro, né? Eu estou lá e aí é bem mais conveniente, eu estou fazendo. Ela me deu uma lista de exemplos de que Jesus orava. Eu não posso pôr a lista inteira aqui, eu peguei alguns, que é o modelo de Jesus. Jesus orava, ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, de madrugada, saía para o deserto, onde ficou orando. Jesus fazia isso frequentemente. Jesus tinha uma prática de oração. Para ele crescer na relação dele com Deus, ele precisava passar tempo na presença de Deus. Nós temos um exemplo próximo aqui que fala em Lucas 6, 12, 13, que ele passou a noite toda orando. Ele passou a noite toda orando. Aí você pode pensar assim, então Jesus não entra naquele teu esqueminha de que você tem que dormir 7 horas por noite, né? Porque ele passou a noite inteira orando.
Agora, se sabe que se Jesus passava a noite inteira orando, você acha Jesus dormindo no barco. Ele dormia no barco, ele encaixava, ele também tinha que descansar, ele sabia a hora que ele precisava descansar e ele descansava. Os discípulos lá estão doidos que o barco vai cair, Jesus está dormindo. Ele sabia cuidar dele mesmo, ele não se preocupava. Se ele passou a noite inteira orando, a hora que ele achou um tempo para dormir, ele foi dormir. Então, a gente pode passar uma noite toda orando? Pode, mas você vai ter que dormir em algum outro momento. Você vai ter que recuperar aquele tempo que você não descansou. Provavelmente Jesus sabia administrar muito bem isso. Agora, Jesus nos ensinou que nós devemos orar sempre e nunca desanimar, quando ele falou a parábola do juiz iníquo. Certo? Vamos para frente. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus conhecia a palavra de Deus. Você sabe disso porque Jesus usa a palavra de Deus para várias circunstâncias. Tem mais de 15 vezes, dependendo da tradução, chega até 20 vezes que Jesus diz assim: está escrito. Jesus usou está escrito quando ele foi tentado pelo diabo, ele usou está escrito quando ele estava ensinando algumas coisas para os seus seguidores, ele disse está escrito quando ele estava confirmando que profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo. Então Jesus era alguém que conhecia a palavra. Para ele conhecer a palavra, não era automático. Lembra que ele deixou e se esvaziou de ser Deus? Significa que ele leu as Escrituras. Então nós temos que ler as Escrituras, nós temos que meditar na palavra. Você medita na palavra de Deus todos os dias? Uma coisa que eu tenho lá o programa da área física, mas eu não faço nada na área física se eu não fiz na espiritual antes. Antes de eu fazer meu exercício físico, eu oro e eu tenho um tempo de leitura da palavra. Por quê? Porque você vai ver na Bíblia que o exercício físico de pouco aproveita. De pouco aproveita. Por quê? Porque o nosso corpo vai morrer mesmo. Só que você não chuta o balde e diz, então eu vou, o corpo não, posso fazer o que eu quiser com ele. Não. Mas o espiritual é mais importante. Eu, quando estou vendo esse pessoal nesse programa se dedicando para estar saudável, eu falei, o que adianta saudável se vai para o inferno? Não adianta. Eu, quando trabalhei na Mongólia, trabalhei com recuperação de alcoólatras. O que adianta eles serem sóbrios se eles não têm Jesus? Não adianta. Então, a vida espiritual é mais importante. Então, tempo na palavra é importante. Você tem que ter um hábito diário de ler a palavra. Eu tenho acróstico? É pão é o nome. É pão, E-P-A-O. É como eu faço a minha meditação. Sabe o que é? É de escritura. Aí eu pego um capítulo da Bíblia e eu leio esse capítulo inteiro, a escritura, eu leio o capítulo inteiro. Aí, um princípio, eu tiro um princípio daquele capítulo. Qual é o princípio que eu vou aplicar na minha vida? Aí o A é a aplicação. Esse princípio, como que eu vou aplicar ele na minha vida hoje? Uma aplicação daquele princípio. E aí, O é de oração. Aí depois que eu faço isso, eu tenho um tempo de oração. Essa é uma fórmula. Você tem outra. A Damares gosta de um devocional, que ela lê o devocional, que tem textos bíblicos. Cada um tem a sua forma, mas tenha um tempo com Deus. Tenha um momento de você ler a palavra de Deus. Outra coisa que Jesus fazia, Jesus jejuava. Então, nós precisamos jejuar. Jesus, antes de ser tentado, ele jejuou por 40 dias.
Jejum é uma prática para aproximarmos de Deus. Não é uma barganha, não é para você querer ganhar alguma coisa, você vai jejuar. Não, é uma prática de estar mais dedicado a Deus, mais na presença de Deus. Ao invés de eu fazer uma refeição, eu vou para a presença de Deus e eu vou ter mais tempo na presença de Deus. Você vai crescer no conhecimento de Deus se você separar um período de jejum para você buscar mais a Deus. Jesus fazia isso. Outra coisa, aqui é fundamental. Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Veja na sua Bíblia. Eu esqueci de botar a referência. Está o texto ali, mas não está a referência. O que diz ali é um dos evangelhos, né? Agora não sei onde está. Em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Se alguém quiser pesquisar aí no Google rapidinho qual que é a referência, mas eu estava antes de vir para cá, quando eu estava tomando banho, eu estava pensando no que eu ia falar aqui, daí eu pensei assim, eu esqueci, eu tinha que ter posto que a gente precisa testemunhar, que a gente precisa evangelizar. Só que daí eu já tinha entregado a apresentação para o Reinaldo. Daí eu falei, agora eu não posso mudar. Aí Deus falou comigo, mas Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Então, evangelizar, você vai evangelizar porque o Pai está evangelizando. O Pai, e sabe como que o Pai está evangelizando? Porque só vai dar certo o teu evangelismo se você encontrar com as pessoas que Deus já está evangelizando, sabia? Você não consegue converter ninguém. Você não consegue levar ninguém para Jesus. O teu grande desafio é você achar as pessoas que Jesus já está conversando com elas. Agora, para você fazer isso, você tem que falar com todo mundo, porque pode ser qualquer um. Você não vai saber quem é. A menos que Deus te dê uma revelação. Às vezes você pode parar, orar e Deus te dá uma revelação. Na Jocum a gente tem um tipo de evangelismo que é assim. A gente para, ora e pergunta para Deus com quem a gente vai evangelizar. E aí Deus fala, uma pessoa de camisa vermelha. Ou você vê uma pessoa num posto de gasolina dessa forma e tal, aí o pessoal sai na rua e acha a pessoa do posto de gasolina, acha a pessoa da blusa vermelha, e daí você já tem um início de conversa. Deus falou comigo sobre você, antes de eu chegar para você, eu vi você de camisa vermelha, e Deus quer falar com você uma mensagem, daí você prega a mensagem de Jesus para essa pessoa. É o que Deus está fazendo. Agora vamos para frente. Aqui, um resumo, a gente tem que imitar Jesus na oração, na palavra, no jejum e em fazer o que Jesus fazia, que era seguir o que o Pai fazia. Nós precisamos seguir o que Deus está fazendo e seguir no conhecimento dEle. O próximo aí é cresceu em graça diante dos homens. Aí eu peguei algumas imagens do The Chosen, que vocês devem ter assistido, que nos dá um retrato bom de Jesus se relacionando socialmente. Nós temos Jesus aqui numa mesa. Jesus muitas vezes estava à mesa com as pessoas, muitas vezes ele estava conversando ao redor da mesa. Jesus disse, não impeçais as crianças de vir até mim. Jesus era gracioso, as pessoas gostavam de Jesus. Ele tinha bom relacionamento com muitas pessoas. Mas nessa parte social, a gente vê Jesus em casamentos,
ele jantou com publicanos e pecadores, com fariseus também. Ele tinha facilidade de conversar com qualquer tipo de pessoa. Ele falava com os samaritanos, coisa que o judeu não fazia. Ele não tinha preconceito de chegar perto dos leprosos, coisa que ninguém fazia. Ele falava com reis, com sacerdotes. Jesus se relacionava com todos. Socialmente ele era acessível, ele nunca tinha dificuldade ou preconceito, ou essa pessoa é difícil, essa não é difícil. Eu fui confrontado, eu estava em Foz do Iguaçu tem muito muçulmano, e eu estava fazendo um treinamento sobre como evangelizar muçulmanos, só que eu não estava com a minha cabeça pensando, eu preciso evangelizar os muçulmanos. Eu estava pensando, eu estou fazendo esse treinamento porque eu espero levar uma equipe para fazer um trabalho prático lá na Mauritânia, que é 100% muçulmana. Então eu precisava aprender a evangelizar muçulmano. Só que daí eu estou lá dando aula em Foz do Iguaçu e eu fui no mercado, eu fui numa loja comprar alguma coisa. E daí tinha uma mulher com o véu, bem muçulmana, com a filha dela, no caixa fazendo a compra antes de eu comprar. E daí sabe o que eu pensei? Eu pensei nas dinâmicas que a gente fazia na Jocum, e a gente dizia para eles, você não pode, homem não pode conversar com mulher, mulher não pode conversar com homem. No mundo muçulmano é assim, homem com homem, mulher com mulher. Aí eu estava ali, eu pensei, eu não posso falar com ela porque ela é mulher e eu sou homem. Então eu não posso falar com ela. Agora, sabe qual foi a lição? Naquele mesmo dia, era o dia de aula do treinamento, só na terça-feira que eu fazia essa aula. No mesmo dia da aula, de manhã eu fiz isso. Na hora da aula, sabe qual foi o tema? Jesus e a mulher samaritana. Você vê como a gente é cheio de preconceito? Jesus não tinha. Jesus, ele era socialmente acessível a todas as pessoas. Ele não tinha barreira, não tinha dificuldade. Agora, dentro disso, na área social, eu acho que uma coisa que Jesus fazia também, que ele honrou pai e mãe. Jesus não casou, então a gente não tem essa... Embora os muçulmanos achem que ele vai casar. Não sei se sabia disso, os muçulmanos acham que ele vai voltar e vai casar, Jesus. Né? Nada a ver. Mas, relacionamentos de família é o social mais fundamental que existe. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, a sociedade precisa de famílias sólidas, de famílias onde nós seguimos as orientações bíblicas sobre marido e mulher. Lá Efésios 5, começa dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele fala, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, esposa, submeta ao seu marido como você se submete a Deus. É isso. Filhos, honra o teu pai e tua mãe. Pai, não provoque o seu filho a ira. Irmãos e irmãs, nós devemos amar uns aos outros, né? Você, na angústia, você acha o irmão. Tudo isso, gente, é equilíbrio. Nós vamos precisar, e nós estamos terminando, já deu o nosso horário, nós estamos terminando. A gente viu que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele viveu plenamente em todas essas áreas, na área de sabedoria, física, espiritual e social. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é o teu modelo. Jesus é o teu exemplo. Busque fazer o que você acha que Jesus faria na sua vida. O que Jesus faria se ele estivesse no teu lugar? Como ele ia se comportar? Como ele ia se relacionar? Como ele iria responder?
como ele iria tratar de si mesmo, como ele iria tratar do corpo, da mente, das emoções. A gente nem tratou dessa parte, mas emoções são muito relevantes em todas essas áreas. A sabedoria emocional é muito importante, você ser capaz de lidar com as suas emoções, de você conversar sobre elas. Deus nos ajude, nós precisamos conhecer mais de Deus. Agora aqui a minha proposta é te mostrar, gente, para isso acontecer a gente precisa ser prático. A gente precisa priorizar o que precisa priorizar, a gente precisa ter uma vida que põe tempo naquilo que é importante. Então você precisa olhar nessas áreas. Eu estou crescendo em sabedoria, quanto tempo eu gasto buscando isso? Quanto tempo eu gasto cuidando de meu corpo? Quanto tempo eu gasto cuidando da minha vida espiritual e os meus relacionamentos sociais? Jesus quer fazer isso na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado porque o Senhor, Deus, tem um plano perfeito para cada um de nós, Deus. Eu sei que o Senhor deseja que cada um de nós possa viver a plenitude de Cristo, a plenitude de sermos como Cristo, imitarmos a Cristo. Paulo muitas vezes disse, sede imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos conhecer mais do Senhor, aprender mais do Senhor, deliciar-se mais com a presença do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Nós temos em Ti o fruto de tudo que é bom. E no Senhor nós vamos desfrutar de uma vida que começa aqui, mas que é eterna, que não acaba na morte. Deus, nós queremos viver plenamente, totalmente, para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.